Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriela e eu sou mediadora de redação no Polo de Três Rios. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a redação do CEDERJ. Essa vai ser uma aula um pouco mais prática. Nós vamos estudar a redação do CEDERJ a partir de uma redação exemplar. E através dela, nós vamos retomar diversos conceitos que foram trabalhados com maior profundidade ao longo do nosso curso. Bom, apesar dessa aula ser uma aula mais prática, eu relembro a vocês que nós temos dois vídeos aqui no canal que se dedicaram a analisar a redação do CEDERJ na parte teórica. Então, se vocês ainda não assistiram esses vídeos, eu peço que pausem essa aula e retomem aqui no canal, assistam os vídeos da semana 2B e 3B e só depois retornem para assistir esse vídeo, tá bom? Bom, apenas uma revisão aqui sobre a redação do CEDERJ. A redação do CEDERJ pede que o aluno elabore um texto dissertativo argumentativo. A estrutura já é aquela velha conhecida da gente, de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, na defesa de um ponto de vista através de uma argumentação consistente. A redação do CEDERJ tem de 20 a 25 linhas, o que é um diferencial em relação ao UERJ e ao Enem, que tem uma redação de 30 linhas. Então, fiquem ligados, porque isso faz a diferença na hora do nosso planejamento textual. O tema é um tema da atualidade e aqui uma informação super relevante. A conclusão do CEDERJ não é composta por propostas de intervenção, ao contrário do Enem. Então, fiquem ligados nisso, tá bom? E o título, ele é obrigatório? Bom, eu vou deixar para responder essa pergunta só no final do nosso vídeo. Vamos lá. Bom, nós vamos analisar hoje uma redação exemplar que foi feita a partir do tema O papel da ciência no Brasil contemporâneo. Esse tema é super relevante no nosso cenário atual e ele foi o último tema do vestibular do CEDERJ, o que demonstra como, de fato, os temas são bastante atuais. Agora nós vamos ler a introdução desse aluno. No fim do período medieval, cientistas como Leonardo da Vinci e Galileu romperam a visão teológica de mundo e começaram o desenvolvimento pleno da ciência na Europa, até então reprimida pela Igreja. No mesmo sentido, no mundo atual, a quebra de paradigmas pelos cientistas também se torna frequente, representada pelas inúmeras descobertas, seja de smartphones, seja do aumento do desmatamento na Amazônia. Nesse sentido, o conhecimento científico exerce papel central nas transformações da contemporaneidade, tanto na qualidade de vida quanto no sofrimento interior. Bom, agora eu quero analisar com vocês ponto por ponto dessa introdução. Como vocês puderam perceber, o aluno fez uma contextualização histórica. Ele inicia falando sobre o período medieval e como naquela época os cientistas romperam com diversos paradigmas da época. Na polêmica, ele traz o tema para o nosso ponto de vista atual e demonstra como que até hoje, no nosso mundo atual, os cientistas também vêm rompendo com diversos paradigmas. E aqui, na nossa conhecida tese, esse aluno optou por trazer ideias opostas. Ele faz uma tese explícita através de ideias opostas. Ele fala que a ciência exerce papel central na contemporaneidade, mas, ao mesmo tempo que ela aumenta a nossa qualidade de vida, ela também aumenta o nosso sofrimento interior. Eu quero que vocês fiquem ligados nisso, prestem bastante atenção, porque isso aqui vai ser bastante relevante ao longo da nossa aula. Pois o texto desse aluno vai ser todo trabalhado em cima dessas ideias opostas. Eu e você, aluno que está aí me escutando, ainda não lemos o texto todo, mas eu já consigo aqui ter uma leve ideia de que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, esse aluno trabalhou uma ideia de qualidade de vida e de aspectos positivos da ciência no nosso dia a dia. E eu já imagino, já tenho uma leve ideia, que no segundo parágrafo de desenvolvimento, esse aluno trabalhou a ideia dos aspectos negativos da ciência no nosso dia a dia. Vamos agora ler com um pouquinho mais de calma o texto desse aluno para ver se isso aqui se confirma? Bom, antes de ler os parágrafos de desenvolvimento, eu quero relembrar que nós temos dois vídeos no canal que explicam de maneira bem completa
essas ideias que foram faladas aqui de contextualização de tese na introdução. É o vídeo da semana 5A e o vídeo da semana 6. Bom, vamos ler aqui esse parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, a ciência desenvolve ferramentas que influenciam no cotidiano da população. Tal fato pode ser justificado pela produção de pesquisas, as quais formam conhecimentos inovadores, como técnicas de aprendizado e mudanças nas telecomunicações. Isso pode ser comprovado pelas teses educacionais de Paulo Freire e pelo desenvolvimento da internet, os quais revolucionaram a visão de um mundo na humanidade. Sob essa ótica, um papel desempenhado pelo conhecimento científico é o de aumentar a qualidade de vida, proporcionando o suporte necessário para o cotidiano do homem moderno, como a educação e a comunicação. Opa, eu acho que eu estava certa, hein? Aqui no tópico frasal, que é a ideia central do nosso parágrafo, o aluno trouxe justamente esses aspectos científicos da ciência no nosso cotidiano. E nos argumentos, na justificativa, para comprovar que a ciência traz aspectos positivos para a nossa vida, ele fala que dos conhecimentos inovadores, das técnicas de aprendizado e das mudanças nas telecomunicações. Como exemplo, ele fala sobre as teses educacionais de Paulo Freire e o desenvolvimento da internet que revolucionou a visão do mundo na humanidade. Então, ele traz todas essas ideias, todos esses argumentos, para de fato demonstrar que a ciência tem um papel bastante positivo na nossa vida. Aqui nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, nós vamos ler e vamos observar se esse aluno trouxe esses aspectos negativos. Além disso, a ciência influenciou o íntimo dos indivíduos. Tal quadro se explica pela sua onipresença no mundo contemporâneo, tendo o poder de se fixar no interior dos seres, uma vez que o uso de smartphones fomenta um estado de solidão. Essa premissa vai ao encontro do pensamento de Leandro Carnal. O autor escreveu em um artigo da Folha de São Paulo que o mundo gira ao redor da internet e que as pessoas parecem conectadas, porém no mundo sensível estão isoladas. Este cenário também foi percebido por Zygmunt Bauman, em sua teoria da modernidade líquida. A ciência, então, estuda o isolamento, mas parece intensificá-lo por meio da internet. Confirmado, então, esse aluno de fato trouxe aqui no tópico frasal dele os aspectos negativos da ciência no nosso dia a dia. Ele fala do isolamento das pessoas com o uso cada vez mais intensificado dos smartphones. E para comprovar esse tópico frasal, né, que faz parte da tese dele, ele traz aqui o pensamento do Leandro Carnal em uma entrevista na Folha de São Paulo e também do Zygmunt Bauman, que de fato reforçam, né, são autores que reforçam esse aspecto negativo da ciência no nosso dia a dia através do aumento da solidão. As pessoas cada vez mais conectadas em redes estão cada vez mais distantes fisicamente. E aí eu quero fazer uma observação aqui, que Leandro Carnal e Zygmunt Bauman são exemplos de repertório sociocultural. Porém, no vestibular do CEDERJ, o repertório sociocultural não é exigido como no Enem. No Enem, a gente tem uma competência específica para analisar o repertório sociocultural. No CEDERJ, o repertório sociocultural é válido, ele vai ser utilizado mais para analisar a capacidade argumentativa do aluno. E aí eu relembro que nós temos 2 vídeos no canal que se dedicaram à análise do desenvolvimento. O vídeo da semana 8 e o vídeo da semana 9. Bom, agora eu quero propor para vocês uma mudança de olhar. Nós vamos analisar esses parágrafos a partir do olhar da coesão referencial e sequencial. O corretor da redação de vocês, quando ele vai analisar os aspectos coesivos, ele vai ter esse olhar aqui. Ele vai olhar, vamos ver se esse aluno utilizou um vasto repertório de elementos coesivos. Como a gente pode perceber aqui, esse aluno utilizou elementos de coesão sequencial e de coesão referencial. Lembrando que a coesão referencial é aquela que a gente utiliza para evitar repetição de palavras. E a coesão sequencial é aquela que visa dar um caminho lógico, um encadeamento lógico às nossas ideias, a fazer a ligação entre as ideias do texto. Elas fazem com que um texto seja muito mais fluido. Aqui em vermelho, nós temos os elementos de coesão sequencial, em azul, os elementos de coesão referencial.
no segundo parágrafo de desenvolvimento, do mesmo modo, esse aluno demonstrou um vasto repertório de elementos coesivos. E aí, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre coesão textual, nós também temos 2 vídeos no canal, os vídeos da semana 12 e da semana 13, que explicaram de maneira bem profunda como que se dá essa coesão textual. E aí agora nós vamos analisar o parágrafo de conclusão desse aluno. Evidencia-se, portanto, que o conhecimento científico é capaz de melhorar o cotidiano, porém pode intensificar o sofrimento. O surgimento das redes sociais, dessa forma, parece criar espinhos no indivíduo, deixando-o incapaz de se aproximar dos outros. Assim, o papel da ciência é contraditório. Apesar de fomentar inovações positivas, ela reforça o isolamento anterior, constituindo um paradoxo contemporâneo. O que a gente já consegue notar de uma leitura bem rápida desse parágrafo de conclusão é que ele não tem uma proposta de intervenção. Lembra que eu falei para vocês que o vestibular do CEDERJ não exige do aluno uma proposta de intervenção? E aí, relembrando a aula de conclusão, a gente sabe que a conclusão ela exerce 2 funções no texto. Uma função básica, que é a retomada da tese, de modo a ratificá-la, e avançada, ela amplia as fronteiras do texto. E aí existem diversas possibilidades, um desfecho criativo, uma solução para o problema, uma reflexão. O fato do CEDERJ não exigir uma proposta de intervenção dá margem para o aluno ser mais criativo e tentar utilizar outras formas de conclusão. Aqui a gente tem, logo na primeira oração, a retomada da tese, em que o aluno reforça essa ideia de que o conhecimento científico é capaz de melhorar o cotidiano, porém pode intensificar o sofrimento. Novamente as ideias opostas que foram trabalhadas na tese e que eu disse para vocês que iam perpassar todo o texto. Aqui a gente tem a função avançada, que amplia as fronteiras do texto através de uma reflexão. O aluno diz que o surgimento das redes sociais cria espinhos no indivíduo, deixando incapaz de se aproximar dos outros. Então, ele fala que a ciência traz um papel contemporâneo, um papel contraditório na nossa contemporaneidade. Apesar de fomentar inovações, ela também reforça o isolamento, constituindo um paradoxo contemporâneo. E aí, eu quero relembrar a pergunta que eu fiz no começo da aula. E o título, ele é obrigatório? Eu trouxe aqui para vocês a foto da proposta de redação da folha do último vestibular do CEDERJ. E aqui, de maneira muito clara, nós temos que deve ser atribuído um título à redação. Então, fiquem ligados, porque anteriormente isso não era obrigatório, mas agora passou a ser. E aí eu trouxe aqui para vocês todo o projeto de texto desse aluno, de modo a gente entender como que foi formulado o título desse aluno. Na tese, como a gente já disse, ele trouxe essas ideias opostas, como a ciência pode aumentar a qualidade de vida, mas também aumenta o sofrimento interior. No tópico frasal 1, no desenvolvimento 1, ele trabalhou de maneira mais completa os aspectos positivos da ciência. E no tópico frasal 2, no desenvolvimento 2, ele trabalhou os aspectos negativos da ciência. E na conclusão, ele retoma toda essa ideia de conflito, né? De como que é conflituoso o papel da ciência no nosso dia a dia. E aí o título desse aluno foi o Paradoxo Contemporâneo. Como vocês podem perceber, ele é um título que tem todo sentido, porque o paradoxo é justamente essa figura de linguagem que trabalha ideias opostas. Então, apesar do título não entregar de cara o que esse aluno estava querendo dizer, depois que você lê toda a redação dele, faz todo sentido, porque foi justamente a ideia trabalhada ao longo de todo o texto. E aí, algumas dicas básicas do que fazer na hora de produzir um título. O título ele deve ser curto, de preferência nominal, sem verbos, centralizado na primeira linha, sem destaques. A gente não deve sublinhar, colocar aspas e sem ponto final. E apenas a primeira linha do título deve ser maiúscula. Cuidado para não fazer aqueles títulos inteiros em letra maiúscula. A não ser, é claro, que tenha um nome próprio no seu título. Ele deve ser exclusivo, diferenciado. E a ideia é que ele desperte o interesse do leitor. E deve ser uma mensagem cifrada. A gente só deve compreender o que ele quer dizer apenas na conclusão, assim como esse aluno fez com o paradoxo contemporâneo.
E o que não fazer? Esses aqui são exemplos de ideias que estão bastante defasadas em termos de título. Utilização de X ou de versos, perguntas excludentes, slogans publicitários e termos muito genéricos. E não se deve repetir o tema. Atenção, eu vejo que muitos alunos fazem isso na hora de produzir um título. O título ele tem um objetivo muito específico e não se deve repetir a frase tema. E aí eu relembro que nós temos o vídeo da semana 7, em que foi trabalhada a conclusão e o título de maneira mais aprofundada. Bom, agora vamos fazer uma revisão. Aqui nós temos a folha do texto desse aluno. Na introdução, a gente sabe que tem que ser trabalhada a contextualização, o problema e a tese. No desenvolvimento, o tópico frasal, a justificativa e o encerramento, que é opcional. E a conclusão, nós temos a retomada da tese e o desfecho criativo. Isso daqui é um resumo do que foi trabalhado ao longo da nossa aula. Como vocês podem perceber, o título está aqui centralizado no início do texto. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito e até a próxima.